Olá, pessoal. Eu sou a Luciana, sou estudante de enfermagem e nós do grupo 6 iremos apresentar sobre a atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas. O problema a ser enfrentado nessa política pública é o consumo excessivo de álcool e drogas. O álcool é uma droga lícita no Brasil por muito tempo e ele tem sido um problema por muitos anos. Porém, nos últimos anos, de 2018 para cá, para 2021, tem sido aumentado de um tanto significativo o consumo entre mulheres e adolescentes. Uma das principais causas desse aumento é mulheres que foram abandonadas pelo marido, mulheres que têm que sustentar a casa sozinho, então estresse em excesso e coisas que afetam o seu psicossocial. Adolescentes que, por muitas vezes, em mais de 70% dos casos, são influenciados pelos seus pais. Seus pais são pessoas que consomem álcool e também passa para os filhos esse exemplo. Um dos maiores problemas do álcool dentro do Brasil é que ele tem um fácil acesso muito grande, porque qualquer local, como distribuidora, mercado, tem acesso ao álcool e não existe uma fiscalização eficaz, tanto que ocorre muito bebidas alcoólicas sendo vendidas para menores de idade, coisa que é proibido dentro do Brasil, e também um baixo custo. Existem bebidas alcoólicas que podem ser vendidas a menos de R$ 5, que dá uma facilidade maior ao acesso a essas drogas lícitas. As drogas ilícitas também têm sido aumentado muito grande o consumo dentro do Brasil e tem sido um problema muito grande também, porque assim como o álcool, as drogas ilícitas como maconha, cocaína, etc., pode ocorrer uma afinidade com o crime. Então a pessoa fica mais propícia a estar e viver dentro do crime. Então não é apenas um problema individual de cada pessoa que consome, mas acaba sendo um problema para a sociedade também. Meu nome é Márcia e eu vou dar uma pequena introdução a respeito das políticas de atenção integral em álcool e outras drogas. O uso de drogas na atualidade é uma preocupação mundial. Entre 2000 e 2015, houve um crescimento de 60% no número de mortes causadas diretamente pelo uso de drogas. Essa questão, ela ultrapassa a condição individual, pois é também um grande problema para a saúde pública, que reflete em todo o núcleo social. Os serviços de segurança pública, educação, saúde, sistema de justiça, assistência social, dentre outros, e os espaços familiares e sociais são repetidamente afetados direta ou indiretamente pelo reflexo e pelas consequências do uso de drogas. A respeito da redução de danos, se refere a uma política de prática que visa, primeiramente, reduzir as consequências adversas para a saúde, para a sociedade e a economia, e a respeito do uso de drogas lícitas e ilícitas. Sobre os modelos de atenção, o uso de drogas ele se expandiu muito nos últimos anos e exige ações concretas tanto do poder público, por meio de elaborações de estratégias efetivas para dar respostas nesse contexto, quanto da comunidade. É, o CAPS-AD é uma unidade de saúde que presta atendimento a pessoas com transtornos decorrentes de uso de substâncias psicoativas e também para auxiliar os seus familiares. A unidade é fruto de um convênio entre a Prefeitura e o governo federal por meio do Ministério da Saúde. Sobre a situação atual, a respeito da política de atenção integral, em abril de 2019, o governo federal apresentou, através do Decreto 9.761, uma nova política nacional de drogas. A iniciativa muda o tratamento de dependentes químicos no Brasil. A política de drogas deixa de ser redução de danos e passa a promover abstinência. O decreto foi para sanção presidencial. O projeto de lei 37/2013, que endurece a política nacional antidrogas e facilita a internação involuntária e fortalece as comunidades terapêuticas. Ações já previstas no decreto. A hegemonia atual das políticas de drogas ilícitas tem implicações à saúde coletiva, concluindo
É relevante que essa questão social e política das drogas se torne um objetivo de mais estudo no campo da saúde coletiva. A política do Ministério da Saúde para a atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas de 2003 tem como objetivo a abstinência, com a abordagem da redução de danos, ou seja, reconhece cada usuário em sua singularidade. Assim, é traçada estratégias de abordagem para sua consecução, como a redução de oferta e a redução da demanda. A redução da oferta conta com a ação da Justiça, da Segurança e da Defesa, pois essa redução se refere ao distribuidor do agente indutor. Já a redução da demanda tem ligação com o próprio usuário. Para que ocorra a redução da demanda, é necessário tratamento de internação com afastamento do indivíduo do agente indutor, ou seja, o causador do vício. E qual a situação que se espera alcançar com a política de atenção integral ao usuário de álcool, além de outras drogas? Bom, espera-se de uma política de saúde que parta de um princípio decisório coletivo, tendo em vista a atenção integral, que haja uma maior ênfase durante os procedimentos e atendimentos às pessoas, adotando o caráter único que cada paciente vai apresentar, além de utilizar a prevenção e educação como artifícios preventivos dos males que estão presentes no uso abusivo do álcool, além também das outras drogas. Promover atendimentos intersetoriais que qualifiquem e evoluam positivamente os casos de dependência ou uso abusivo do álcool e de outras drogas, contando também com o apoio de programas de conscientização para o uso do álcool e das outras drogas, estabelecendo sempre a importância do consumo consciente e também dos malefícios que o consumo desenfreado pode vir a trazer. Além disso, já é sabido da vulnerabilidade e de alguns riscos específicos que muitas pessoas enfrentam antes de ter a primeira experiência, o primeiro contato com alguma droga, seja ela lícita ou ilícita. Desse modo, a atenção comunitária colaborativa para com as pessoas que sofrem de problemas psicológicos ou psíquicos podem ser outro triunfo da política de atenção ao usuário do álcool e das outras drogas. É importante também observar ações facilitadoras dos processos de redução da iniciação do consumo dessas drogas, além também de outros facilitadores que permitam a queda do consumo que levam à dependência da droga e que também permitam estados de se abster com saúde da droga. Estratégias e recursos implementados. Uma das estratégias utilizadas para reduzir o consumo de álcool e drogas é a política de redução de danos. A redução de danos é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas em pessoas que não querem ou não podem parar de usar drogas. Como sabemos, o uso excessivo de álcool e drogas estão associados a diversos fatores, como a violência e o aparecimento de doenças. E este é o foco principal da redução de danos, olhar para esses fatores associados. No Brasil, essa política ganhou maior dimensão no final da década de 80, onde houve um grande índice de HIV e foi observado que isso estava associado às pessoas que utilizavam drogas injetáveis, pois a maioria dessas pessoas compartilhavam as seringas, contribuindo assim para o aumento do HIV. A política de redução de danos, ela se baseia na compreensão de que muitas pessoas não conseguem parar de usar drogas, apesar dos esforços, pois muitas pessoas não têm acesso à informação ou até mesmo a um tratamento adequado que possa favorecer a abstinência das drogas. Um dos principais pontos dessa prática é partir da singularidade do sujeito e de seus direitos como cidadão, promovendo autonomia ao dependente químico ao mesmo tempo que o responsabiliza. É importante levar em consideração que esse sujeito precisa de cuidado e que esse cuidado pode ser feito junto com ele, buscando estratégias que melhor se aplicam, respeitando seus limites pela busca da abstinência. No dia 11 de abril de 2019, o presidente da República assinou o decreto de número 9.761, que aprova a nova Política Nacional sobre as Drogas.
Essa política é baseada na abstinência e no tratamento da dependência química e nos investimentos em comunidades terapêuticas, representando assim um retrocesso em relação à política da redução de danos que vinha sendo desenvolvida no país e que é a prática mais usada em países desenvolvidos. Os profissionais da saúde enxergam essa nova abordagem como um retrocesso, pois ela foca na abstinência. E o problema das comunidades terapêuticas é justamente isso, essa imposição de que todos devem abandonar as drogas sem levar em conta as particularidades de cada um, ou os desafios enfrentados pelo usuário. E a pergunta é, e quem não conseguir? O que será feito com essas pessoas? Qual é o olhar que a sociedade tem para essas pessoas? Infelizmente, sabemos que os usuários de drogas são vistos pela sociedade como um olhar criminalizado e com um estigma. E essa abstinência, essa imposição da abstinência pode provocar uma frustração para quem não conseguir alcançá-la, né? Dessa forma, podendo acarretar mais ainda o consumo de álcool e drogas. Por isso, a estratégia da abstinência se torna muito menos eficaz ao ser comparada à política da redução de danos, já que a redução de danos consegue englobar o sujeito como um todo, sendo efetiva para aqueles que não conseguem parar com o consumo. Sugerindo terapias de substituição por drogas pesadas para drogas leves, terapias de redução do consumo, aconselhamento sobre os riscos presentes no uso e mudança na via de administração, dando maior visibilidade ao usuário como um sujeito de direitos, colocando em discussão a responsabilidade individual, a liberdade de escolha e o autocuidado. Olá, eu sou Elis e eu vou dar continuidade ao trabalho falando do posicionamento de alguns atores sociais quanto à política. Quem acompanha o debate sobre as drogas no Brasil e no mundo tem visto o esforço de especialistas para mudar o foco do problema nos últimos anos. Em vez de tratar usuários e dependentes de drogas como delinquentes e marginais, cujo destino é a prisão ou a morte, médicos, sociólogos, advogados, psicólogos e outros profissionais interessados no tema propõem uma abordagem multidisciplinar, capaz de aprofundar a discussão e oferecer um tratamento humanizado e de qualidade, com o objetivo de garantir uma rede de apoio e atenção integral a quem precisa. O posicionamento assumido tanto pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, quanto por todos os sistemas de conselhos, é de que as políticas públicas de saúde para usuários de álcool e outras drogas devem ser coerentes com os princípios da reforma psiquiátrica, em que a internação é o último recurso, e a vontade do usuário como sujeito de direitos deve ser considerada e respeitada. É importante lembrar que a dependência é uma doença crônica, assim como a diabetes, hipertensão ou asma, com momentos de melhora e piora de sintomas, afirma o psiquiatra Arthur Guedes de Andrade. Do ponto de vista médico, se o dependente volta a se drogar, você volta a tratá-lo quantas vezes for necessário. Na justiça, a cada novo erro você aumenta a pena. Ao pensar a questão das drogas, não podemos deixar de citar o posicionamento da assistência social, que dispõe de atendimento socioassistencial estabelecido no SUAS, visando a diminuição das situações de conflito e violência decorrentes do consumo de álcool e outras drogas. Além disso, senadores, médicos e especialistas concordam que o Estado precisa trabalhar a questão das drogas ilícitas paralelamente às das lícitas, como o tabaco e principalmente bebidas alcoólicas facilmente acessíveis e alvo de propaganda. Percebe-se que o uso de álcool e outras drogas é um tema transversal às outras áreas da saúde, pois envolve a justiça, a educação, o bem-estar social e o desenvolvimento. Portanto, faz-se necessário uma série de articulações intersetoriais com vários setores da sociedade civil, como movimentos sindicais, universidades e organizações comunitárias. Olá, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre que resultados a política de saúde alcançou e seus avanços.
Tudo começou com uma reforma sanitária que deu origem à reforma psiquiátrica. E essa legislação, ela decreta a progressiva extinção dos manicômios, que são as instituições fechadas, e a substituição por instituições abertas, como, por exemplo, as unidades de saúde mental em hospital geral, emergência psiquiátrica em pronto-socorro geral, unidade de atenção intensiva em saúde mental e regime hospital-dia. E também os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? E serviços territoriais que funcionam 24 horas, como as pensões protegidas, lares abrigados, centros de convivência, cooperativas de trabalho, e outros serviços que buscam preservar a integridade do cidadão. Então, essas instituições, elas buscam uma forma de abordagem voltada para a subjetividade do sujeito, como as residências terapêuticas, projetos culturais, de economia solidária, estratégias de redução de danos. Ou seja, o usuário quem decide quais as oficinas que te interessam ou não, né? E há diversas modalidades de oficinas terapêuticas, que são oficinas expressivas, oficinas geradoras de renda, oficinas de alfabetização. E com isso podemos observar importantes avanços, que são as preconizações de intersetorialidade, integralidade e ações focadas no ambiente social. Assim, podemos entender que as estratégias propostas pela Política Nacional do Ministério da Saúde, elas concorrem para a autonomia e emancipação do sujeito social, né? Uma vez que elas propõem a diminuir a participação dos usuários nesse censo epidemiológico. Agora, falando sobre os desafios que permanecem na atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Sabemos que há muito tempo as pessoas que eram viciadas em drogas eram menosprezadas e isoladas da sociedade, e o manicômio era a solução para qualquer pessoa que tinha um problema em sua saúde mental. Porém, nos dias de hoje, após a consolidação de toda a reforma psiquiátrica, sabemos que o descarte não é a solução, e sim o acolhimento. Uma das maiores dificuldades enfrentadas é justamente saber como acolher e reinserir esses indivíduos em todos os espaços da nossa sociedade. Para isso, é tão importante que tenhamos políticas públicas mais abrangentes e efetivas. Levando em consideração o posicionamento dos atores sociais, a integralidade, que é um dos princípios do SUS, é algo extremamente importante de ser levado em conta. Mas olhar o indivíduo como um ser bio, psico e social ainda é um grande desafio para os CAPs, os profissionais de saúde e os prestadores de serviços envolvidos na área. A importância de um trabalho multidisciplinar e humanizado é extremamente necessário para que não seja perdida a oportunidade de salvar a vida de pessoas. Afinal, sabemos que a dependência é uma doença que pode ir levando a pessoa aos poucos. Por isso é tão importante que o vínculo entre esses profissionais e os usuários seja bem consolidado. O apoio aos usuários em relação a amigos e familiares é quase inexistente, tendo em vista que essas pessoas não conseguem mais acreditar que o dependente conseguirá se libertar do vício, e isso acaba se tornando um desafio imenso no tratamento e na melhora daqueles que precisam e se sentem desamparados. A influência do senso comum é sempre um grande desafio, pois as pessoas tendem a achar que os usuários estão nessa situação porque desejam. É difícil para a sociedade entender que é uma doença de fato. Por exemplo, o fato do álcool ser uma droga lícita e de fácil acesso para a população, as pessoas não conseguem reconhecer a sua dependência. E a frase "eu paro quando